transmitindo uma live pelo Facebook. Todas as manhãs a gente está aqui, né? Você pode ver a gente pelo seu celular, você pode acompanhar pela sua máquina aí, pelo seu computador. Enfim, nós estamos aqui para prestar ao Senhor um culto e levar para você a palavra de Deus, pura, santa, cristalina e verdadeira. Nem todos conhecem a palavra de Deus. Alguns querem conhecer, outros gostam de discussões, outros não entendem o que a gente pode fazer, né? A gente tenta explicar, mas chega uma hora que, né? É assim mesmo. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, Pai querido, Deus amado, nós primeiro te agradecemos por este dia. Mais um dia que o Senhor nos presenteia. Mais um dia em que nós podemos viver e aproveitar a glória maravilhosa, santa, aproveitar a tua presença nas nossas vidas, aproveitar que o Espírito Santo de Deus nos instrui para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Queremos pedir que o Senhor receba este culto, esta adoração. É simples, sim, não tem pompa nenhuma. Estamos cada um num lugar, mas o culto é em espírito e em verdade. Em espírito, porque o nosso espírito testifica com o Espírito do Senhor. E em verdade, porque estamos com a Bíblia aberta. E o Senhor nos dá a capacidade de entender, de compreender aquilo que está escrito da maneira que foi escrita. Então, Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso culto, recebe-nos na Tua presença santa, fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, dos fraudulentos, dos hipócritas. Livra-nos, Senhor, porque este culto é para Ti. Nós não fazemos culto para homem nenhum, para agradar ninguém. Fazemos culto para adorar o Senhor. Esta é a minha oração, é a nossa oração, de honra, louvor, glórias e agradecimento ao Senhor, no nome santíssimo do Cristo Jesus. Amém. Hoje é sexta-feira, 13. Para você, esse dia tem alguma diferença por ser sexta-feira 13? Para você, eu estou perguntando mesmo, né? Você tem algum tipo de medo, restrição? Você acha que hoje os demônios estão liberados? Você acha que hoje nós temos que tomar mais cuidado com as hordas satânicas?
qual a sua opinião a respeito. Ou hoje é um dia como outro qualquer. Um dia. Um dia. Um dia dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que, neste dia, resistir ao diabo, como nós resistimos todos os dias, ou tentamos, pelo menos, resistir. Ou este é mais um dia que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Qual a sua opinião a respeito do assunto? Eu quero hoje pregar, proclamar a palavra de Deus. Quero falar sobre, quero que você entenda muito bem isso, né? Quero que você tenha um conhecimento amplo a respeito deste assunto. Nós vamos falar sobre curas. Cura. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João capítulo 5, versículo de número 10. Evangelho de João capítulo 5, versículo 10. Se puder ler junto, é ótimo. Se não puder, ouça. Eu vou ler. E olha, eu sempre... Deixa eu ler aqui que o irmão está perguntando. Irmão Fábio. O irmão Fábio está perguntando assim, ó. O que eu acho das igrejas serem amparadas pela lei cultural Rouanet para ganharem recursos do governo? Eu acho errado. Eu não acho correto. Não acho correto. A Constituição brasileira diz que o Estado é laico. Então, o governo não pode separar recursos para a igreja. Isso não é função do governo. E nem é função da igreja receber recursos do governo. Né? O irmão está até dizendo aqui que parece-me que, eu não sei se em todos os lugares, mas em alguns lugares já não paga IPTU. Eu acho que as igrejas constituídas, né, não tem que receber recurso e tem que pagar tudo que tem que pagar. O próprio Jesus falou, dai a César o que é de César. É opinião. Opinião. Né? O irmão está perguntando e eu estou respondendo, irmão. É claro que cada um tem a sua opinião a respeito. Então, João capítulo 5, versículo 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Olha. Meu Deus, né? Essa a expressão grega usada aqui é a expressão que originou, que deu origem à palavra que a gente conhece hoje, terapia. Né? Foi a palavra grega usada para retratar a restauração da saúde física, mental, espiritual, porque terapia engloba isso, a palavra engloba isso. E a Bíblia Sagrada, ela fala muito em curas promovidas pela intervenção divina.
E isso, retratado na Bíblia, normalmente está com isso é retratado através dos mensageiros de Deus. Deus usou no Velho Testamento, no Novo Testamento, pessoas, seus mensageiros, né? No Velho Testamento, especificamente, os profetas, e no Novo Testamento, especificamente, os apóstolos. Não é assim? Indico para você ler e, se possível, entender Primeiro dos Reis, capítulo 17, versículos 22 ao 24. Depois vai tratar dos profetas, é óbvio. E Mateus, capítulo 10, versículo 8, vai tratar dos apóstolos, certo? E porque Deus, na Bíblia, eu concordo com você, Djalma. Eu também, eu acho também. Concordo plenamente com você, tá? Na Bíblia, Deus realizou milagres. A gente precisa entender o seguinte: homem nenhum faz milagre. Quem faz é Deus. E Deus utilizou dos profetas e dos apóstolos para e pode utilizar para confirmar, para chancelar a sua palavra. Ele pode usar qualquer pessoa, mas não é a pessoa que faz. É Deus quem faz os milagres. Deus é que faz. Deus é que cura. Mesmo que a pessoa hoje diga que tem o dom de cura, é Deus que cura. Porque senão nós vamos passar a acreditar que o homem tem poder, e o poder é Deus que o tem. Ou não é assim? Então, Deus até hoje realiza milagres. Claro que Deus realiza, é óbvio. A gente não pode duvidar que Deus pode curar milagrosamente pessoas até hoje. A Bíblia, em lugar algum, afirma que Deus deixaria de intervir de forma milagrosa na vida de alguém. A Bíblia não diz isso, muito pelo contrário, né? O próprio Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, declarou que a cura é um benefício que está ao alcance de todos que creem. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Agora, a cura passa pela vontade de Deus. O que a gente não pode se esquecer é que todas as pessoas, Velho ou Novo Testamento, que foram curadas, mais tarde ficaram doentes novamente e morreram. Elas foram curadas, algumas delas a Bíblia narra especificamente porque Deus tinha um objetivo naquela vida.
E, inclusive, a cura fazia parte do objetivo de Deus. A gente não pode se esquecer disso. Mas isso não é desânimo para ninguém que está enfermo orar e pedir para Deus: Senhor, me cura. Senhor, se há algum problema de caráter em mim que me levou a ter esta enfermidade, me ajuda a entender este problema e a resolver este problema. Espera aí, Jair, eu vou chegar ali, tá? Eu vou chegar nessa sua pergunta, eu vou lá. Então, Deus, porque Deus não existe, Fábio, para fazer a nossa vontade. Nós é que existimos para fazer a vontade de Deus. O que eu estou colocando aqui é que Deus pode curar. Entenda bem esse termo, Deus pode. Se há alguém que pode curar, é Deus. Agora, passa pela vontade dele. Passa por aquilo que é melhor para aquela pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho hipertensão, né? Eu tenho diabetes. Eu fiz exame, só para você entender isso. Eu fiz exame agora. Levei no comecinho do mês aqui de maio, lá o médico falou: olha que maravilha, parece que você, olha, o seu exame de glicose está dando como normal, que maravilha. Mas você não está curado, você não pode descuidar. Isso quer dizer que ela está controladíssima. Está fazendo o correto. Deus não faz isso. Isso é o médico, é o remédio. Entendeu? Deus, quando cura, ele cura. Deus não cura desta forma. Deus não faz com que você tenha que controlar o diabetes. Ele cura. Agora, o remédio, o que você come, né? Você consegue controlar. Entendeu? Deus cura, e Deus não cura a prestação. Deus cura. Quando Ele cura, Ele cura. O que a gente precisa tomar muito cuidado nesses dias de hoje é que nem todas as curas, quer dizer, toda a cura é milagrosa. Agora, nem tudo aquilo que se apresenta como cura, você está me entendendo? Tem procedência divina. Tem muita coisa que se apresenta como cura, da aparência, é o caso do exame, por exemplo, quase isso que eu falei do exame. Então você está curado. Não, não estou curado, eu estou controlado. Porque a minha alimentação controla, o remedinho lá que eu tomo, glifagem lá, né? Controla. Está controlado. Deu menos de 100. Só que as Escrituras deixam claras para a gente que em várias ocasiões ocorrem por intervenção diabólica, por intervenção maligna, e para confundir e enganar o
diabo pode agir. E a Bíblia cita alguns casos, os magos do Egito, né? Caso conhecidíssimo, lá de Êxodo, capítulo 7, versículos do 8 ao 12. Elimas, um mágico no Novo Testamento, Atos, capítulo 13, versículos do 4 ao 12. Jesus mesmo falou que muitos alegariam milagres como prova da sua fidelidade e conhecimento de Deus, quando na verdade nem seguiam a Deus. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 23. O falso profeta que se levantará nos últimos dias poderá, eu não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que poderá usar este meio para enganar os incautos. E está cheio de incauto por aí. Por exemplo, né? Por que a maioria das pessoas nestas igrejas pentecostais, neopentecostais e renovadas, porque são nesses lugares que acontecem isso? Por que você fala? Porque é aí que acontece. Então é aí que você tem que tomar cuidado. Por que as pessoas usam a imposição de mãos? É a mão que cura? A hora que você impõe a mão sobre alguém, você passa energia sua para aquela pessoa, é isso? Não, mas Jesus, mas não sei quem. Ora, era um costume da época. Se daqui 2, 3 mil anos alguém estiver escrevendo, presta atenção no que eu estou falando, né? Porque eu tento ser claro, mas eu não consigo ser claro. Presta atenção no que eu estou falando, para depois você não ficar mandando mensagem e eu ter que explicar isso que eu já estou explicando aqui, né? Já estou explicando. Se alguém estiver daqui, se alguém hoje, ou melhor, se alguém daqui 2, 3 mil anos estiver escrevendo sobre os dias de hoje, a pessoa vai dizer que o nosso cumprimento é assim, é dando a mão, é apertando, ou como vai você, muito prazer te conhecer. Pelo menos no Ocidente, no Oriente, né? Na Índia, por exemplo, em algumas localidades, os homens andam abraçados um com o outro, como são amigos. Aqui para nós, se a gente vê isso, já é meio estranho. Em alguns países, se beija o rosto. Na época de Jesus, se impunha as mãos. Era um costume. Impor mão ou não impor mão não muda nada. Se alguém daqui 3 mil anos estiver escrevendo sobre os dias de hoje, vai dizer o quê? Eles pegavam um na mão do outro. Então essa história de impor mãos, isso é história. Isso é de quem não sabe, a pessoa não sabe, ela acha que é impondo. Então, ela, não que seja errado, não tem problema nenhum você colocar a mão sobre alguém. Não tem problema nenhum. Ninguém está dizendo que é errado, que é pecado, que tem problema, não. Só que você precisa fazer isso consciente de que a sua mão não está fazendo nada. É um gesto de amor, de carinho, de amizade, é um gesto de companheirismo, é um gesto de apoio àquela pessoa. É isso que você precisa entender. Tem gente que acha que põe a mão e é a mão que cura. Hoje nós vamos impor mão. E daí que você vê a mesma coisa que você dá um abraço, né? Dá 3 beijinhos, 2 beijinhos, 1 beijinho. É a mesma coisa. Era um costume. Inclusive eu já indiquei para as pessoas lerem o livro, né?
esqueci, acho que é Costumes da época de Jesus. É muito interessante, porque traz esse tipo de informação. E você precisa ter essa informação. Porque a Bíblia fala, não fala para nós, a Bíblia fala para judeus. Não, mas então é pecado? Não, você quer impor a mão? Não tem problema nenhum. Agora não fique achando que a sua imposição, olha, mas ele impôs as mãos e veio o Espírito Santo, porque era o costume. Eu já orei por pessoa abraçando a pessoa estava muito debilitada, estava triste, abatida. Eu senti naquele momento, de abraçar a pessoa e orar abraçado com ela. E daí? Não é isso que cura. Não é o azeite ungido que cura. O que cura é Deus, é essa consciência. Você acha que o Espírito Santo vem sobre o crente, mas, ora, é um costume. Você precisa saber o que é uso e costume. Porque às vezes que precisa estudar. Para pregar, tem que estudar. Não tem que ouvir, ler livrinho de escola bíblica dominical, tudo já vem pronto, o sujeito não sabe nem o que está falando. Mas lá na Bíblia, ora, a Bíblia fala sobre um monte de coisa. Não esqueçamos, a Bíblia não foi escrita para gentios. A Bíblia está cheia de costumes. É errado? Claro que não. Agora, é costume seu fazer isso? Então você não precisa fazer. Não é isso que vai curar alguém. Quem cura é o nosso Senhor. O que cura, as curas milagrosas, só comprovam a veracidade, a verdade absoluta daquilo que está sendo pregado. Aí, boa, Luiz. Obrigado, Luiz. Eu não consegui. Olha, que maravilha. Você vê, na época da pandemia, né? Até hoje tem muita gente que faz isso. Deixou-se de apertar as mãos. A gente batia, né? Cotovelo, não é verdade? Alguém vai escrever sobre isso. Então agora eu vou... Não, precisou fazer. Porque o ser humano precisa de contato um com o outro. Obrigado, Luiz. O soquinho que ele escreve aqui, é isso aqui, né? A gente encontrava a pessoa, né? Já não se abraçou tanto. Não é isso que cura, gente. Você nunca orou por alguém? Você está em um lugar longe, no Acre, e a pessoa foi curada, você orou, você precisou estar lá, você precisou pôr a mão. Jesus já fez isso. Você não tem que estar cara a cara com a pessoa. O culto é em espírito, a oração é algo espiritual. Na hora que você entende isso, você fala, poxa vida, eu impor a mão, não impor as mãos, tanto faz como tanto fez. O negócio é no espírito. Eu não ando por vistas. Eu vou servir a ceia. Está cada um num canto. Mas como é que você vai servir? Servir no sentido de me colocar à disposição, de conduzir a ceia. Claro que eu não estou dando o copinho de vinho, mas a pessoa que pensa isso é muito pequenininho, né? A cabeça é QI de samambaia. Eu não posso, você nunca, nessa época de pandemia, você nunca serviu uma ceia para uma pessoa enferma por telefone? Nunca. As igrejas estavam fechadas, vocês pararam de tomar ceia? Não.
pessoa ligar, ô pastor, estou com a minha mãe aqui enferma, ela quer tomar ceia, o senhor serve por telefone, ministra? Lógico, põe sua mãe no telefone, põe no Viva Voz aí. Ah, então não é ceia, porque você não pegou o pedacinho. Ah, faça-me um favor, a ceia é um memorial. Estou só citando casos para aumentar o entendimento. Então as pessoas precisam entender que cura é nosso Senhor. Nosso Senhor faz as coisas de perto, de longe, por telefone, de qualquer jeito. Videoconferência, não tem problema. Agora, quando a gente fala de cura, a gente, pelo menos na minha cabeça, vem, eu não sei, na cabeça de vocês, né? Quem promove, né? Eu já fui católico. Aliás, já falei aqui, eu já fui coroinha de igreja quando 10, 9, 10 anos, né? 11. E a gente ia para Aparecida do Norte, na minha época. Nesta época, tinha as excursões. Para Aparecida não era excursão, era romaria, né? Fulano está fazendo romaria para Aparecida. Nem existia essa basílica nova aí. A gente ia. E meu pai, eu me lembro, meu pai me levava lá, na Sala dos Milagres. Isso eu tinha 9, 10, 11 anos, 12. E era aquele monte de cadeira de rodas, muleta, e mais isso, e mãozinha de cera, tudo lá na Sala dos Milagres, que hoje tem também na nova Basílica. Quem faz esses milagres? Quem promove esses milagres alcançados através das rezas, das preces às imagens? Quem? Então agora eu vou afirmar para você, porque quando eu afirmo, você pode sair correndo atrás. Faça isso, eu quero que você faça. Com um entendimento do que eu estou falando, né? Por favor. Porque às vezes eu falo uma coisa aqui, depois a pessoa me manda mensagem com outra coisa. Eu não falei isso. Não foi isso que eu falei. Eu sei o que eu estou falando. Por causa disso que eu escrevo, ó. Ontem eu falei uma coisa, o sujeito falou com outra. Eu já tinha rasgado, tive que montar. Falei, mano, não foi nada disso que eu falei. Meu Deus, como é duro das pessoas entenderem. E são sempre os mesmos que não entendem. Ou então os outros não entendem e ficam quietos, né? Todo mundo tem liberdade de não entender, mas não entendeu? Mas nem perto. Eu falo uma coisa, a pessoa pergunta outra, completa. Você falou, não foi isso que eu falei, você entendeu isso. Aí é problema de cada um. Eu falei tal e tal e tal coisa. Então agora eu estou falando, quem promove as curas milagrosas, milagrosas entre aspas, feitas às imagens. Não temos umazinha só referência na Bíblia Sagrada, onde Deus tenha realizado algum milagre, algum tipo de milagre, através de oração de alguém a uma imagem. Não existe na Bíblia. Você pode procurar. Pode procurar. A Bíblia deixa claro, claríssimo para a gente. Em Oséias, capítulo 4, versículo 12. Quando eu cito, eu falo e cito a passagem,
Você tem que ler a passagem sabendo por que eu citei aquela passagem. Eu estou citando Oséias 4,12 e estou dizendo assim, olha, presta atenção no que eu estou dizendo, que mesmo que a pessoa tenha coração puro, sinceridade, nobreza de sentimentos, Deus nunca responde a uma oração feita a uma imagem. Deus não responde. Quem responde estas orações, na verdade, por causa disso que eu estou citando Oséias, capítulo 4, versículo 12. É o espírito do engano. Pô, não vai falar, você falou. Não, eu estou citando. Porque Deus nunca responde qualquer tipo de oração, de reza, de ladainha, que é feita a uma imagem. Quem responde? É o diabo. Por quê? Porque Deus considera isso um pecado. Por causa disso que a gente às vezes prega coisas esclarecendo as mentiras da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, para ver se a gente consegue, pela graça, misericórdia de Deus, tirar uma pessoa do engano, uma que seja. Não importa, você prega, não importa, eu não estou preocupado com o número, quem está preocupado com o número é você, não sou eu. É claro que eu gostaria que 1.000, 2.000 pessoas estivessem ouvindo a verdade, é óbvio que eu gostaria, mas se tiver uma só, ou se não tiver ninguém, não tem problema. Não tem problema não, eu prego para mim mesmo. Eu preciso ouvir. E Deus considera pecado a pessoa orar por uma imagem. E não me venha com essa conversa de que não ora para a imagem, por favor. Então não precisa da imagem. É só ler o Salmo 115, verso 3, do 3 ao 8. Mas a serpente de bronze, porque sempre a pessoa quer desdizer, ela quer dizer que aquilo que você falou está errado. Exatamente, Nelson, é óbvio. O Nelson escreve aqui, Deus não divide a glória dele com ninguém, é óbvio, pronto, matou o assunto. A serpente de bronze, se você ler Neemias capítulo 21, leia, olha o que eu estou falando. Leia, olha o que eu estou falando. Se você ler Neemias, Números, Neemias, não tem nada a ver com Neemias. Números capítulo 21, versículos do 8 ao 9, você vai ler o quê? Que Deus mandou orar pela serpente de bronze. Mandou venerar. Não mandou. Deus mandou que os israelitas deveriam fixar seus olhos nela. Fixar, olhar. Não era para venerar, não era para adorar, não era para se curvar. Quando a serpente passou a ser objeto de idolatria, destrói. Como o irmão escreveu, Deus não divide, Deus tem os propósitos dele. Segundo dos Reis, capítulo 18, versículos 13 e 4. Ah, pastor, mas lá em Isaías 53, 4, diz que ele carregou na cruz todas as nossas enfermidades, não sei o quê. Não, você está entendendo a Bíblia errada.
Está entendendo? Se você está usando Isaías, capítulo 53, porque as pentecostais, neopentecostais e renovadas, eles chegam ao absurdo de usar esta passagem, Isaías 53, 4, né, para exigir de Deus a cura e para pregar que você não pode ficar doente, porque está escrito ali. O que está escrito em Isaías 53, 4, o contexto de Isaías 53 é um contexto profético. Por causa disso que a gente não pode pegar uma passagenzinha e fazer dela uma doutrina. A doutrina é o contexto da passagem. É uma passagem profética. E aponta para o cumprimento durante o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da morte na cruz, segundo Mateus 8,14. O texto não está afirmando que os crentes em Cristo terão garantia de cura, com base no sacrifício de Cristo por nós na cruz. É que, com a fé em Cristo, os crentes seriam curados por Ele. Curados espiritualmente, curados do pecado, salvos da segunda morte. Mas isso é óbvio, porque senão nenhum crente morreria, porque ninguém morre sem estar doente, apesar de alguns discordarem, né? Eu falo isso, sempre tem não, pastor, eu tinha um amigo aí que estava bom, não tinha nada, sofreu um infarto, morreu. Para morrer ele teve que ter um infarto. Na hora do infarto ele ficou doente, infartou. É uma doença. Ninguém morre são. Porque se Isaías 53, 4 fosse do jeito que as pessoas querem entender, ninguém ficaria doente, ninguém morreria, nós teríamos a vida eterna aqui na terra. É ou não é? Então os crentes só morreriam aqueles que não são salvos. Os salvos não morreriam. Os salvos não morrem. Não passam pela segunda morte, que é o afastamento de Deus. E a Bíblia, no decorrer dela, no contexto geral dela, do Novo Testamento, ela vai explicando. Paulo não pôde se curar. Paulo se curou? Ele se curou ou não? Porque ontem alguém me perguntou assim, Paulo tinha o dom de cura? Ele se curou? Ele curou Trófimo? Ele curou Timóteo, que tinha uma enfermidade no estômago, 1 Timóteo 5, 23. 2 Timóteo 4 e 20 diz que ele não curou Trófimo, deixou Trófimo, que era seu companheiro, enfermo em Mileto. A pergunta, eu volto se ele tinha o dom de cura. Aí você começa a entender que o dom de cura não depende daquele que diz que tem, depende de Deus. Não é do jeito que eles pregam nas pentecostais, neopentecostais e renovadas. Às vezes que precisa ler, entender. Não pode ser cabeçudo. Encerrou o tempo, gente. Quando Paulo clamou ao Senhor para vencer um espinho na carne, entenda a Bíblia, por favor. Entenda. Eu continuo. Sujeito tem dom de cura, vai no pronto-socorro curar as pessoas. Você não tem o dom? Você sabe por que você não vai? Porque você não cura ninguém. Porque quem cura é Deus. E se você for no pronto-socorro, pode ser que você passe um ano lá e ninguém saia de lá curado.
Você não cure uma pessoa, porque Deus não quis. Por causa disso que você não vai. Por causa disso você fica lá dentro da igreja, lá, sentadão, criando barriga e aumentando a bunda na cadeira. Quando Paulo, com o tal espinho na carne, pediu que Deus o curasse, ele não falou, eu me curo em nome. Não, ele pediu, Senhor, olha como ele reconhecia que quem curava era Deus. Deus falou assim para ele, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que tenha ficado muito claro, Senhor, eu me esforço para ser claro. Me esforço, o Senhor sabe disso. Que quem cura é o Senhor, o poder é teu, o Senhor é dono de tudo. A sua vontade é boa, santa, agradável e perfeita. O homem, a tua palavra diz que o homem faz planos, mas louvado, exaltado e glorificado é o Senhor. O Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado, o Senhor é Deus único, verdadeiro, bom, fiel, perdoador, salvador, misericordioso. Glórias nós te damos, Senhor. Chegando o final de semana, abençoa o final de semana dos meus irmãos e irmãs. E se for da tua vontade, só se for da tua vontade, nos traga aqui na segunda-feira para cultuar o Senhor e proclamar a palavra pura, santa, cristalina e verdadeira. E eu oro no santo nome do Cristo Jesus. Não é do Jesus Cristo, é do Cristo Jesus. Amém.